Gustavo, eu vi esses dias atrás a live, né, que inclusive você fez com o Pai da Proteção, e um negócio que me chamou muita atenção, que eu não tinha esse conhecimento, ó, pra você ver, eu tô 12 anos como consultor no mercado de proteção veicular. Você falou sobre a Liberty e a Mafre, que no país delas de origem, elas são mútuas. Me fala mais sobre isso. Na verdade, eu citei o que eu aprendi, né? Aprendi com o meu mentor ali, com o Henrico, tá aqui com a gente, para falar mais sobre a questão do mutualismo que em outros, na Europa e nos Estados Unidos é muito forte, né, Henrico? Então, Exato. fala mais pra gente de como funciona a Mafre e a Liberty, por favor. Então, essas duas companhias de seguro aqui no Brasil, elas têm a particularidade de atuar como sociedade anônima, porque a nossa legislação só permite atuar como sociedade anônima. Em seus países de origem, pelo continente ter a possibilidade de ser grupo híbrido, por exemplo, a Mafre, na Espanha, ela opera como sociedade anônima, onde ela tem os acionistas que são proprietários da companhia e almejam lucro, e ela também opera como cooperativa, ali todos sendo garantidos e garantidores, repartindo prejuízos dificilmente colocados nos ramos de seguros de mercantilista, né, no ramo de seguro empresarial que visa lucro. Então, você tem um grupo híbrido, você tem a Mafre que opera como seguradora e você tem a Mafre que opera como cooperativa. E dentro desse contexto, quando você pega dados do órgão que regulamenta, não que regulamenta, mas que mensura, é como se fosse um sindicato mundial, né, assim, dessas entidades mútuas, que é a ICMIF. Você verifica que no continente europeu 30% de todos os prêmios emitidos, quando fala prêmio, porque lá como é regulamentado é prêmio mesmo, você tem um prêmio de seguro e o prêmio do seguro mútuo, vem dessas cooperativas ou até associações mesmo, que associações cooperativas são as formas jurídicas de operar o mútuo. Então, a Mafre ela tem uma representatividade muito considerável, principalmente na parte agrícola, né? Operando como cooperativa, e ela tem a parte também de seguro empresarial, né? Aquele que pessoas são donas, oferem lucro e distribuem a solução do seguro. Já no continente americano, norte-americano, nos Estados Unidos, existe um outro órgão que regulamenta e autoriza a operação dessas companhias mútuas, né, que é a ANAMIC, né, a ICMIF é mais conhecida, então eu não preciso trazer a tradução, mas a ANAMIC, falando no português mesmo, é uma sopa de letrinhas ali, que quer dizer National Association of Mutual Insurance Company, que é o órgão que autoriza, que mensura, que promove o mútuo, né, a atividade mútua no continente. E hoje a Liberty, que aqui é um grande player na parte de automóvel, sempre foi uma companhia automoveira, ela é um grupo híbrido lá. Você tem a Liberty Mutual e a Liberty Insurance. Nas duas companhias você tem as mesmas linhas de serviços. Certamente a Mutual tem uma característica de veículos mais antigos, né? Então, outro dado interessante soltado pela ANAMIC, né, é a quantidade de veículos segurados, que a gente chama de protegidos, no continente americano, que estão dentro das mútuas. Lembrando que a Liberty é só mais uma, né? Você tem outras companhias lá que operam automóvel dentro do mútuo. 50% da frota americana está dentro do mercado mútuo. Tendo uma realidade que poderia ser vista aqui no Brasil, né? A CNSEG soltou recentemente a frota segurada no país, 19 milhões e meio de veículos. Se nós falarmos de todas as categorias de veículo, nós estamos em quase 108 milhões de veículos circulantes. Falando de veículos leves, veículos pesados, motocicletas, o estudo não abrangeu todo mundo, mas necessariamente você vê o tamanho dessa oportunidade de proteger de forma mútua ou segurar de forma mútua esses veículos que estão expostos aí, né? E não tem mais colocação no mercado de seguros. Porque quando você se torna dono de uma companhia de seguros, certamente você vai fazer a seleção do risco, porque você ofere lucro. Se você faz uma seleção do risco e o segurado ou o proponente assegurado acha o preço caro, ele não entra na companhia de seguro. Exato. E ao não entrar na companhia de seguro, necessariamente isso deixa ele sem nenhum tipo de seguro, podendo ser o mútuo, novamente, né, a solução. Então, a gente acredita que uma regulamentação aqui no Brasil, esse potencial do tamanho da frota que a gente tem, poderia levar o mercado para outra atmosfera, né? Só números interessantes do mercado. O mercado segurador brasileiro como um todo, em todos os ramos, emite cerca de 278 bilhões de prêmio. Só na parte de automóvel, no ano de 2021, o mercado produziu 38 bilhões de receita em prêmios de seguro. Então, quer dizer, se você põe mútuas entrando ali dentro e produzindo os mesmos 19,5 milhões que o mercado segurador tem
de veículos segurados, isso poderia ir para 70, 80 bilhões, aumentando a participação no PIB, gerando mais emprego, né? Assim, protegendo mais gente, ressarcindo pessoas que hoje não estão nem tipo de seguro nem proteção. Então, eu acho que você tem um viés de compreensão internacional de como funciona em países mais desenvolvidos, continente europeu e continente americano, além do cunho social, de dar emprego a essas pessoas que hoje, por exemplo, não estão inseridas, né? Emprego a pessoas que hoje não estão inseridas no mercado e poderiam, de certa forma, prestar algum tipo de serviço para essas mutuas, né? Nossa, incrível. E a gente estava falando aqui hoje mais cedo, né, no podcast com as 3 empresas e todos eles falaram a mesma coisa, né, que entraram hoje, né, são comerciais nessas empresas, mas entraram no mercado de proteção veicular sendo clientes. Tanto eu também, né, não tinha o seguro porque o preço era muito alto, né, porque eu poderia pagar, e também foi esse ponto que me levou a conhecer a proteção, me apaixonar e depois, né, como se diz, operar aí, né? Então... legal. E o Henrico, e o seguro lá também é conhecido como seguro de cooperativa? Qual que é o termo que o americano usa para falar, né, o que eu estou aderindo, o que eu estou contratando? E outra pergunta, as duas, por exemplo, a Liberty e a Mafre, elas têm os produtos diferentes, por exemplo, funcionam no mesmo lugar? Tipo, o corretor lá, o consultor lá, dá a mesma... Chega pro cliente e fala, você tem a opção de contratar o mútuo ou de contratar o seguro? Legal. Mais ou menos isso? Isso. Quando você pensa na forma jurídica, eu vou só ainda abrir um adendo. Na forma jurídica, a Mafre é cooperativa e a Liberty é uma entidade não cooperativa, mas associativa, né? Então, as naturezas jurídicas de ambas são diferentes. A Mafre está localizada na Europa, mas também opera nos Estados Unidos. Eu não tenho essa informação precisa agora se lá ela opera como mútuo, mas ela tem espaço. Como ela tem espaço, a gente acredita que sim, ela deve ser grupo híbrido também, porque determinados tipos de seguro não cabe no seguro mercantilista, seguro empresarial. Não tem colocação, porque todo risco tem o seu preço. Todavia, o preço às vezes não é pagável. Pensa, o Felipe acabou de colocar um exemplo. Eu conheci o mercado mutualista, o mercado de proteção, porque o meu seguro era caro. Isso acontece com um americano. E quem não é americano, está nos Estados Unidos querendo fazer seguro, é cerca de 30% mais caro para quem é americano. Isso já é uma realidade. Então, a mútua passa a ser uma solução. Sim. Porque ele ali é garantido e garantidor. Ele não está transferindo um risco para uma companhia de seguro que tem donos, sócios, né, acionistas, e assim necessariamente ele está pagando um prêmio de seguro mais barato. A palavra utilizada lá fora é seguro, como já foi aqui antigamente, né, assim, o Decreto-Lei 2063 de 1940 tem lá no seu cabeçalho lá assim, ó, quem desejar explorar seguros privados no Brasil deve pedir prévia autorização ao governo federal. E quem são essas pessoas que podem operar seguros privados no Brasil? Sociedades anônimas, sociedades mútuas, sociedades cooperativas. Então, veja, lá em 1940 a gente tinha a mesma legislação do que eles. Então, nós já passamos por uma regulamentação dessa atividade lá atrás. Todavia, ela não perdurou. A ausência de conhecimentos técnicos, e eu vou entrar no aspecto atuarial porque tem revistas no mercado segurador que trazem isso, a ausência de conhecimento atuarial, da mensuração adequada do valor da mensalidade, fez com que elas se insolvessem. E a gente também vive um país de muita alta inflação, histórico, muito alta inflação. A inflação corrói o poder econômico do consumidor e necessariamente desequilibra o aspecto técnico da operação. Então, quando você pensa no Brasil, a gente também já chamou de seguro. Nos Estados Unidos é chamado de seguro, na Europa é chamado de seguro. Então, a Liberty nos Estados Unidos trabalha como mútuo, entregando seguro automotivo, né? Assim, ou seja, de proteção do automóvel, e a Mafre, como cooperativa na Europa, também entregando seguro automotivo, só que na forma jurídica de cooperativa. Uhum. E isso representa 30% de todos os prêmios emitidos, né, no continente. Então, opera um automóvel, a palavra é seguro, tanto para uma quanto para outra. A informação que ainda não tem 100% fidedigna é se a Mafre nos Estados Unidos, porque ela tem operação nos Estados Unidos, ela é só sociedade anônima ou ela é sociedade anônima e mútua, né? Mesmo sendo na forma cooperativa. Né? Uau, interessantíssimo. Isso abre a cabeça para o mercado, né, de uma forma totalmente diferente, né?
que, como se diz, empresas, né, tão conhecidas e tão antigas operando lá fora. E é engraçado que o Tim da SegSmart, que morou na Europa, ele falou, cara, lá não existe ninguém sem seguro, porque é tão barato, mas tão barato que não tem um porquê a pessoa lá ficar sem o seguro, né? Que, na verdade, ele estava falando da proteção veicular lá fora, né? Todo tipo de seguro nos Estados Unidos, no Japão também, é muito barato, né, cara? Exato. Porque você joga para o Brasil, a população que tem, né, que usa esse serviço nos Estados Unidos é praticamente... Eu já vi um estudo desse, mas não sei ao certo, mas é coisa de 90%, 90 e tantos por cento que utiliza, principalmente o seguro de vida. Você pega no Brasil o seguro de vida, 3% das pessoas no Brasil tem seguro de vida, nos Estados Unidos passa de 90%. As pessoas lá têm corretor de seguros como você tem, como uma mulher brasileira tem a manicure. É muito doido isso. Tem um ponto importante também que nos Estados Unidos é obrigatório o seguro de responsabilidade civil facultativa veicular, que é o seguro de terceiro, né? Então, todo veículo tem que ter o terceiro. Igual a gente tem o DPVAT aqui no Brasil, lá é o seguro de terceiro. Então, isso proporciona, assim, todo veículo que está transitando tem que contratar seguro em alguma companhia, né? Então, isso necessariamente dá essa oportunidade de você ter esse aculturamento. Você compra um carro, você tem que procurar um seguro, né? O carro tem 10 anos, tem 21, não importa. Se você rodar, se você parar na Blaze, tem um seguro de terceiro? Não tem um seguro de terceiro. Então, você estaria irregular, né? Então, tem esse outro ponto que fomenta, né? E você acredita que essa regulamentação que está para vir, isso vai criar essa cultura no Brasil? Eu acho legal, Felipe, você ter falado que ontem o superintendente da SUSEP, Alexandre Camilo, ele fez uma live e entrou num aspecto da regulamentação da proteção veicular. Ele comentou sobre a importância da regulamentação, focou na proteção ao consumidor e falou da importância dela se realizar. A minha humilde opinião, assim, quando eu faço uma parábola ao primo rico do mercado de seguros, sempre foram os bancos, né? Mas quando a gente faz uma parábola e olha para o mercado securitário, aí no aspecto mútuo, ou de proteção, né? Porque ainda não tem regulamentação, quem quiser dizer de qualquer forma, tá certo. Você verifica que no mercado financeiro, as cooperativas de crédito, os Sicobs, quando se regulamentaram, davam serviços financeiros a 4 milhões de brasileiros. Isso em 2009. Em 2019, 10 anos após, esse número de 4 milhões representavam 10 milhões. Eu acompanho isso a fundo e vejo que elas explodiram a quantidade dentro do Banco Central, porque depois de regulamentado, por mais que os serviços financeiros são muito inferiores aos dos bancos, ela conseguiu ter capilaridade de aceitação maior, no sentido assim, de credibilidade, muito grande no consumidor final. Porque, por exemplo, como é que você se sente abrindo uma conta corrente tendo que depositar R$1.000 como pessoa jurídica? Eu vou abrir uma conta corrente, né, digamos assim, numa cooperativa de crédito, chega lá o responsável, vamos chamar o gerente da agência e fala assim, você tem que depositar R$1.000, preenche essa ficha e depositar R$1.000. Mas como isso, né? Eu empresto dinheiro para o banco? Não, aquilo ali é um valor inicial que é diferente do que as pessoas têm costume no banco tradicional. Todavia, o modelo funciona e mais de 10 milhões de brasileiros, mais do que dobrou. Eu acredito que no marco regulatório do mercado mutualista, eu olho para esses números, 19 milhões e meio de veículo protegido, 38 bilhões de prêmio em 2021. Se o mercado mútuo tem uma gama muito maior para atingir do que o mercado securitário, empresarial, mercantilista, esse número pode mais que triplicar. Os 38 pode virar 80 bilhões de prêmios emitidos no ano só do grupo 5, ramo de automóvel. E as multas ser responsáveis por mais de 50%, porque a nossa frota é velha. Se você dá um serviço onde o produto é padronizado, onde você tem uma SUSEP ou outra autarquia do governo, outro órgão que venha fazer essa regulamentação, dando o aval que pode se contratar a proteção, o negócio explode. Se você pegar o canal de distribuição, o corretor de seguros, se todos os corretores de seguros começarem a distribuir proteção veicular. Não, e o mais interessante que isso é que as 4 seguradoras digitais estão pressionando esses caras num ponto aonde que muitos deles, eu falo a nível de Protea Alto mesmo, tem um sistema de afiliado que eu mais tenho corretor de seguros. O cara fala assim, olha, eu não posso aparecer porque eu tenho um contrato, mas eu vou te indicar o cara do caminhão porque ele não faz seguro em seguradora. Olha que incrível.
o cara simplesmente indica, quem faz a venda é meu time interno. Então, isso mudou bastante. Demais. E as seguradoras digitais, elas estão pressionando de fato essa galera. Antigamente, né, o próprio CQCS mesmo começou a bater muito na Use, viu que não tinha como, né, como se diz, parar a operação, e os caras só cresceram. Hoje, o nível de acesso mesmo ao site, né, tem uma ferramenta muito legal que chama Simular Web, que você consegue ver o número de visitas mês de qualquer tipo de site. E aí sempre mantém uma média de 500 a 700 mil visitas mês. Muita entendeu? coisa, né? Contratação 100% online. E, cara, aí agora já surgiu a Blue, já surgiu a Pia, já surgiu outros. Então, os caras, eles estão se sentindo pressionados. E o mais interessante, a própria Use, né? Ela já falava seguro sem corretor de seguros, que foi o que mais feriu os corretores de seguro. E ela estava, na verdade, vendendo ao consumidor final uma opção mais em conta, né? Tirando o intermediador, então ela já colocou na consciência, opa, ser corretor de seguros aqui aumenta a minha proposta de 10% a 30%, né? Por isso que muitas vezes eu desisto de fazer um tipo de seguro. E é o interessante que hoje ela pega lá um terceirizado, um call center, que seja, pega a sua oportunidade, que cotou no site, que preencheu sozinho, que fez a escolha, e entrega na mão desse cara. Que ele não vai pagar 10%, nem 30%. Ele vai continuar mantendo aquela média de um seguro mais em conta, porque não tem um intermediador. E esses caras estão vindo em peso para proteção veicular. Sim, por isso que quando você falou lá na live sobre isso, eu falei, você tá brincando. E engraçado que todo mundo que eu converso sobre isso, o cara fala assim, ué, eu não sabia disso. Entendeu? Então, é uma informação importantíssima para o mercado. Não, é a minha perspectiva. Eu enxergo assim, ó, se o mercado regulamenta e o corretor também é um distribuidor, os consultores continuam distribuidores. Sim. Talvez como preposto, talvez como corretor. Se isso acontece, você potencializa infinitamente o mercado. Aí eles falam assim, ó, o corretor está ficando obsoleto. Acredito eu que no mercado convencional da venda de seguros de vigência anual, que nos próximos 10 anos isso aí vai praticamente tá quase esgotado. Surge o mercado mútuo. Sim. Surge um Já novo tem uns seguros mercado. por assinatura, né? Que né, velho? Que Nosso mercado não deixa de ser por assinatura. Uma proteção por É uma assinatura. proteção por assinatura. Você Exatamente. paga mensal. Não, pra você ver como que o mercado já tá tendo toda essa transação. O mais interessante, eu fiz um Google Trends esses dias, buscando a palavra-chave proteção veicular e todas as suas variações. E aí, variação é a PVS, proteção veicular, LAIS, proteção veicular, Protelto, proteção veicular, tudo que tem escrito proteção veicular. Deu 947 mil pesquisas mês. Meu Deus. Tá vendo? Cada vez mais. Isso deve ser um número Olha para crescente. você ver como o negócio tá tão popular assim. Entendeu? E isso é incrível, porque, né, todo mundo... Quase 1 milhão de pessoas... buscando no mês. O Henrico pode falar uma coisa interessante aqui pra gente fechar, que é a questão da... O Henrico já abriu mais de 200 associações. 200, Henrico? Isso. Nós tivemos nos últimos 5 anos a participação na inserção de... Eu falo, gente, que eu tô falando em abril, não é que ele é sócio, não. Pelo amor de Deus, que ele é sócio, não, que ele vai para a diretoria, não é isso, não. Ele fez o trabalho ali, né, de abertura, regulamento, estatuto, etc. Isso. Então, você ainda acha que ainda cabe mais associações, mais CNPJs no segmento? Então, eu acredito em 2 coisas. Vamos lá, Gustavo. Olha, quando você olha para o universo de veículos sem nenhum tipo de seguro e sem nenhum tipo de proteção, ali é o foco de tudo isso que está nascendo aqui atrás. Então, tem mercado. Pode explorar. Todavia, uma regulamentação trava esse processo de novos registros. Porque você fica muito mais criterioso nesse aspecto de entradas de novas entidades, né? Só uma parábola. Em 1940, quando era regulamentado, você precisava de 500 sócios fundadores. 500 sócios fundadores para registrar uma entidade. Uau. Um fundo inicial não inferior a 1.000 contos de réis, que era a moeda corrente à época. Veja como é que era difícil. Você pega 500 pessoas... O que era 1.000 contos de réis no dinheiro de hoje, por exemplo? Temos que fazer a conversão, mas estou falando de uns bons milhões de reais. É mesmo? Bons milhões de reais. Então, só fazer a pesquisa no Google rapidinho. O cara quer abrir uma associação, então ele estava abrindo... Então, ele tinha as prerrogativas de uma seguradora. Isso. Só que aí você dividia para 500 pessoas, né? E não era uma pessoa só. E geralmente, quando você monta uma seguradora, é um só. Entendi. E aí, então, por exemplo, a dificuldade da inserção
ela vai fazer com que menos CNPJ fiquem mais atendendo esse negócio e fiquem naturalmente mais parrudos, que é o que acontece com nossos países vizinhos. Quando você vai para o Uruguai, 20 entidades multas. Quando você vai para a Argentina, 30 entidades multas, protegendo 15, 20, 30% da frota. Então você tem menos CNPJs, mas muito mais números de associados e cooperados se protegendo aquele sistema mútuo. Então, eu acredito nisso. O foco principal é o tamanho do mercado. Ele é gigante. Tem espaço para mais? Tem espaço para muito mais. Todavia, nesse contexto de entendimento, nós passamos nos últimos 5 anos fazendo um registro de 200 entidades. Algumas perduraram, outras desistiram mesmo no meio do caminho, mas nós ajudamos ativamente as pessoas a pensarem, refletirem, definirem uma tabela de preço adequada, terem um produto consciente, né? Porque lá atrás isso não tinha tanto, né? Assim, a pessoa saía, via que o outro deu certo, pegava a tabela, pegava o regulamento, Exato. Replicava e exatamente, ia embora. Abrir associação era igual a abrir paleta mexicana. Isso. Você lembra disso? Isso. Já, por exemplo, vou dar um exemplo do Sandbox. Sandbox da SUSEP, que são asseguradores. A regulamentação o Sandbox não é brasileiro. Sandbox lá do Reino Unido e diversos países operam com isso. Tanto no sistema financeiro quanto no Sistema Nacional de Seguros Privados. Aqui no Brasil, a Solange Vieira, quanto superintendente, acelerou isso, fez a primeira edição, fez a segunda edição. E nessa segunda edição, necessariamente, a gente participou de 5 aprovações. Para aprovar uma companhia, mesmo que em estado de experimento por 3 anos, o arcabouço legislativo, o avanço contábil necessário para você compreender e fazer uma DRE, um balanço patrimonial e fazer um plano financeiro dentro do plano de negócio, a seção do plano financeiro dentro do plano de negócio. É absurdo, assim, a pessoa precisa ter uma bagagem enorme, assim, de muitos anos de trabalho. Então, nessa linha de entendimento, é muito mais complicado abrir companhia de seguro do que abrir entidade mutualista. Ele não só regulamentava as insurtechs, sim, mas ele dava oportunidade para quem tinha um canal de distribuição, né, com consultoria, etc., também, por R$1 milhão, se a exigência inicial, tivesse acesso a isso, né? Quando você reduz o capital e torna mais simples o processo, mais gente quer. E aí vamos fazer uma outra parábola. Quando nós vamos para o mercado americano, quantas companhias estão registradas na SUSEP deles lá? Mais de 1.000. Aí nós vamos para cá, para o Brasil. Quantas companhias estão registradas aqui? Nem 150, 130 e poucos. Agora deve ter um pouco. Menos de 150 companhias estão registradas. Nesse conceito, quantas detêm o automóvel? 10 seguradoras detêm mais de 90% de todo o mercado, que são 38 bilhões de prêmio e 19 milhões e meio de veículos circulando. 10 seguradoras detêm mais de 90% disso. Porto, Bradesco, Liberty, Mafra, Zurich, HDI, Generali, enfim, 10 companhias de seguros detém mais de 90%. Isso está publicado no estudo da CNSEG, a gente também solta os nossos, sempre acompanhando esses números. Então, há uma concentração de mercado que não é positivo para ninguém, né? Então, a sugestão, no nosso entendimento em relação ao marco regulatório é isso. Vão ter menos mútuas, mas de muito mais associados e cooperados, de muito mais segurados mútuos, digamos assim, se for essa nomenclatura dada no momento da regulamentação. E o negócio é tão bom que até o Gustavo Lima tá entrando nessa, né? Exatamente. Isso deu um boom no mercado, né, cara? O cara falar assim, pô, um cantor tão famoso entrando nesse negócio. Eu queria ver o corretor de seguros falar mal do negócio dele. Aqui não, bebê. Aqui não. É isso aí. Beleza, fechou? Fechou.